Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse momento, muito obrigado por essa noite, Senhor. Eu venho pedir aqui pelo culto de hoje à noite, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada momento, de tudo que formos fazer hoje, Deus. Cuida da vida do pregador, Senhor, cuida de tudo que estiver para acontecer nesse culto, Senhor, de cada pessoa que for entrar, de cada coração, Pai. Abençoa a vida de cada um que vai participar aqui conosco, Deus. E, Senhor, continue a nos proteger nesse momento, Senhor, que cada vez mais o Senhor esteja se mostrando nesse momento, em meio a essa doença, esse momento que estamos vivendo. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Fique. Então, hoje me pediram para fazer a abertura e eu fui meio que pego de surpresa, porque... Não dá pra te ouvir. Tá muito baixo. Na moral? Tá bom, tá ótimo. Nossa, aqui tá muito baixo. Tá Aqui baixo. também tá baixo. Pra mim tá bom. Alô? É que você tá de fone, eu acho. É. Tenta aumentar, Vicky. Hã? E agora? Não, tá bom? Tá bom. Tá. Vai assim, Nick. Tenta falar mais alto, pelo menos. Tá. Viu, mas espera das 7h30, falta um minutinho só. Hoje... Ok. Ei, que não fala nada não, que é melhor. Tenta arranjar o microfone nesse 1 minuto. Alô? Pode começar, ó. Pronto, ó, 7h30. 7h30. Oi? Ok. Então hoje pediram para fazer a abertura e eu fui meio pego de surpresa, então não tinha muita certeza do que falar. Então vou falar praticamente o que tem sido para mim a quarentena no sentido espiritual, essas coisas. E esse momento para mim tem sido um momento para fazer uma autoavaliação da minha vida espiritual. Que erro eu venho cometendo no dia a dia, o que eu deixo de fazer, muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz, por vergonha, pecados que eu cometi. E agora nessa quarentena eu tô tentando buscar intimidade com Deus e buscar a santificação. Que eu tô lendo um livro que é do J.C. Ryle, Santidade. Ele até fala que é uma palavra que ao longo do tempo sofreu muita mudança no significado, porque hoje em dia a palavra santidade remete a um santo da Igreja Católica ou alguma coisa que não é, sei lá, da nossa parte, como cristão protestante, coisa assim. E essa questão da autoavaliação, eu vejo que tem como acontecer de duas formas. Tem uma autoavaliação que é sem Deus. Uma autoavaliação que você não vai chegar em nada, você pode refletir quando você quiser, mas você vai acabar se enganando, porque como em Jeremias 17:9, que diz: o coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Então, que esse versículo praticamente fala que, desde que teve a queda de Adão, o pecado nos corrompeu de uma forma tão pesada, tão profunda, que a gente é cego. A gente é tão cego ao ponto que a gente não consegue conhecer o nosso próprio ser. A gente não consegue entender o quão pecaminoso a gente é diante de Deus, que é um ser totalmente santo. E a gente nunca vai conseguir entender o quão pecaminoso a gente é. Tanto que tem um Salmos, que é Salmos 19:7, que fala: purifica-me tu das falhas secretas. Que a gente não vai conseguir compreender o quão corrompido a gente é. E como que deve ser feita essa autoavaliação? É uma autoavaliação que é feita com intimidade com Deus. É uma autoavaliação assim que nem John Wesley fazia, que até que o metodismo, que vem o nome disso, ele criou um método de autoavaliação do próprio ser
Só que essa autoavaliação necessitava uma atividade com Deus, que vem a partir da leitura, oração, jejum, louvor. Que é o momento perfeito para fazer agora, porque a gente não está no nosso dia a dia, muitos de nós, né? Não tem tantas obrigações, porque a gente está preso em casa por causa da quarentena. E essa autoavaliação que vem com a intimidade de Deus, Deus acaba nos guiando. Ele nos convence do pecado e a gente chega até arrependimento. E muitas vezes, por uma falta de intimidade, a gente não consegue ter um arrependimento verdadeiro e a gente acaba caindo no remorso. Então, para voltar, para entender tudo isso, tem que pensar o que acontece quando a gente pratica um ato pecaminoso. Acontecem duas coisas. Em primeiro momento, ao mesmo tempo, né, vai ter uma acusação de Satanás. Satanás vai ficar na sua cabeça falando: nossa, você é um pecador, você é indigno da salvação. E fala que Deus está furioso com você e que não adianta você buscar a Deus, não adianta você orar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você louvar, porque você vai continuar na mesma situação. E você, no momento que você não busca a Deus, você cai de novo no pecado e fica nesse looping eterno. E ao lado dessa acusação de Satanás tem a convicção do pecado, que vem do Espírito Santo. Também vai dizer que você é um pecador, sem da salvação, mas Cristo cumpriu a lei. E no momento em que ele diz isso, o que você tem que fazer é ter fé em Cristo, que é um Senhor Salvador, e tem a confissão de pecados. No momento que você confessa o pecado, você pode alcançar o arrependimento. Mas esse arrependimento, ele segue alguns passos. E o que é o arrependimento, né? Em grego, a palavra arrependimento aparece como metanoia, que é a mudança de mente. Essa mudança de mente é uma mudança que é uma coisa racional, mas que afeta também o seu emocional, e você fica triste por ter praticado tal coisa, que nem Davi. No momento que ele se arrepende, ele fica triste, mas ele entende que ele fez errado. E como último passo, ele muda totalmente a vida dele. E esse arrependimento demonstra uma fé que é real. É aquela fé que te justifica realmente. Porque a fé, muitas vezes, sempre é iniciada pela mudança do seu modo de agir, que antes você era alguém que não se arrependia, praticava o pecado, e agora você alcança a vida santa. Mas o que é a vida santa? A vida santa para nós, não é algo que é a perfeição, porque a gente nunca vai alcançar a perfeição. A vida santa é algo que é um constante aperfeiçoamento do nosso ser. Que o tempo todo a gente vai estar lendo a Bíblia, a palavra, nos autoavaliando, alcançando essa intimidade com Deus para saber o que a gente precisa fazer para melhorar, para conseguir cumprir o que está em 2 Coríntios 7:1, que é: tendo, portanto, as promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então a gente tem que estar diariamente procurando o temor do Senhor, tendo sabedoria nas nossas ações. Quando praticamos algo errado, a gente saiba se arrepender, pedir perdão, e que cada dia a gente vai melhorando, até alcançar a eternidade. E assim a gente continua vencendo o pecado o mal que a nossa carne sempre quer fazer. Aquele pecado de Romanos 7, que muitas vezes a gente faz o bem do mal vence. Mas isso acontece no momento que você não tem uma intimidade com Deus. No momento que você não tem uma intimidade com Deus, não tem a leitura da palavra, não tem oração, não tem louvor, não tem jejum, a sua carne sempre vai ganhar. Se você não tem nada disso no seu dia a dia, sua fé está fraca, ou muitas vezes ela nunca realmente existiu. E era isso. Agora tem que orar, né? Sim. Quando tem Sim? Sim, sim.
Senhor Deus Pai, quero te pedir que o Senhor fale conosco hoje, Senhor, que estejamos com o coração aberto para a Tua presença, Senhor, a gente possa adorá-lo agora no momento de louvor com espírito e em verdade, que a gente não necessita estar em um templo para te adorar, mas basta adorá-lo em espírito e em verdade. Que a gente também já podia agradecer para falar com a Rebeca, que tudo que ela fala não saia da boca dela, mas saia de ti, Senhor, porque qualquer coisa que saia do nosso entendimento nunca vai ser certo, Senhor. Tu sabes o que é bom para nós e o que é correto. Quero te pedir que abençoe todos os presentes aqui, a quarentena de todos. Em nome de Jesus, amém. 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 Tá todo mundo conseguindo me escutar aí? Tá bom o som? Sim. Baseado nisso que o Rick falou, eu queria que a gente cantasse uma música que ela é bem antiguinha. Ela fala assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Então que nessa noite a gente possa ter esse entendimento de que a gente tem que ter uma mudança de mente e tem que buscar as coisas que são do alto primeiro, para que depois as coisas que são aqui da terra sejam acrescentadas. Amém? Necessita mais
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Deus. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscar, sua vontade seja na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e
e agora pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Nós. Amém. A minha pregação vai ser bem rapidinha, que eu gosto muito de pregação que é expositiva. No entanto, Deus me falou muito sobre um tema e hoje eu vim trazer algo mais temático para a gente conversar. O que eu queria trazer como base desse assunto é uma pergunta. Nós somos discípulos de Cristo? E é engraçado que casou tanto com o que a Isabela falou no momento de oração, quanto que o Ike comentou no começo, na abertura do culto. E o texto vai ser 1 Pedro 2 e do 18 ao 21. 1 Pedro 2, 18, 21. Beca, repete, por favor. 1 Pedro 2, 18 ao 21. Tá, eu vou ler aqui, tá? Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivos da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportem com paciência? Se, entretanto, quando praticarem o bem, vocês são igualmente afligidos, e o suportando com paciência, isso sim é agradável a Deus. Porque é para isso que vocês mesmos foram chamados. Depois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Quando a gente fala seguir os seus passos, remete muito ao discípulo, como a gente sempre vê que Jesus, ele teve seus 12 discípulos e etc. E eu vim trazer um pouco o que é ser discípulo, o que é seguir os seus passos. Discípulo eu peguei em 3 línguas, primeiro no grego, que é mateta, que significa aprendiz. No hebraico é talmide, significa aluno. E no latim, que é discípulos. Discípulos é quem aprende, que ele vem da palavra dicere, que é aprender, com 2 raízes, dis e capere. Dis significa fora e capere significa agarrar. Então, quem é discípulo é aquele que agarra o que vem de fora. Discípulo é literalmente isso. Então, só que todo discípulo, ele precisa de um mestre. E para ter um mestre, a gente também precisa entender como é ser um discípulo. Temos alguns passos. O primeiro passo, você precisa escolher o seu mestre. Nós, obviamente, aqui escolhemos Cristo como nosso mestre. E o segundo é ouvir atentamente o seu mestre. Em João 15, 10, fala que a gente precisa guardar os seus mandamentos. E em Josué 1:8, fala que a gente precisa meditar na palavra dia e noite. E Tessalonicenses 5:17 fala que a gente precisa orar sem cessar.
Só assim que a gente consegue ouvir atentamente o que o nosso mestre quer dizer. Só assim que a gente consegue estar ligado com ele. E depois que a gente está ligado e que a gente está ouvindo e está vivendo isso de perto, eu até trouxe uma frase que eles usavam bastante antigamente. Os rabinos, eles usavam para os seus talmides, que é assim: cubra-se com a poeira dos pés de seu rabino. Ou seja, é literalmente você viver aquilo que o seu mestre estava fazendo. Então, você tem que seguir ele de qualquer forma. E quando você começa a seguir, quando você guarda os mandamentos, quando você ora sem cessar, quando você medita na palavra dia e noite, você acaba vivendo igual. Então, depois de você comer a poeira você ser coberto pela poeira, ou comer a poeira dos pés do seu rabino, que pra gente é o mestre, você acaba vivendo igual ele. Então, discípulo é você ser igual ao seu mestre. E em Lucas 6,40, ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será igual ao seu mestre. Então, a partir do momento que a gente segue, que a gente, depois de ter escolhido o mestre, depois da gente guardar o mandamento, depois da gente falar com ele o dia inteiro, depois da gente meditar na palavra, a gente acaba virando igual o mestre. Não é mais nem menos, mas é literalmente igual. E pra gente, como Cristo é? Cristo sendo nosso mestre, como Cristo é? E em várias partes da Bíblia relata como Cristo é. E em Colossenses 1:22, ele fala que Cristo é santo, inculpável e irrepreensível. Em Hebreus 7:26 fala que ele também é santo, que ele é separado dos pecadores e que ele é sem mácula. Esse é o nosso mestre. Todas essas características são de Jesus. E ele sendo nosso mestre e a gente sendo o discípulo dele, a gente deveria ser assim também. E é por isso que eu trouxe essa pergunta. Somos discípulos de Cristo? Ser discípulo de Cristo é ser inculpável. Uma pessoa que é inculpável é uma pessoa que não tem culpa. Uma pessoa que é irrepreensível é uma pessoa que não tem o que você vê defeito nela. Não tem como você repreender a pessoa porque ela está com total razão. Uma pessoa que é santo, uma pessoa que é separado dos outros, não tem como você juntar com outras. Então, isso é ser Cristo, sabe? Cristo é ter essas características. Só que seguir o mestre, só que ser um discípulo, ser como Cristo, nunca é fácil. Não é fácil porque você tem que se esforçar. Não é algo que vem da sua natureza. Não é algo que vem intrínseco a você. Não é. É simplesmente uma coisa que você tem que ir atrás. E você tem que batalhar. E é por isso que em Lucas 9:23, ele fala que você tem que... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. É dia a dia. Não é simplesmente você falar, aceito Jesus e continuo no culto todo domingo e é isso. Não. Ser como Cristo, seguir o seu mestre, é você diariamente negar você mesmo. É você negar a sua essência, é você negar quem você é, para você ser como ele. E é engraçado que como é quase um sinônimo de igual. Você, quando vê uma coisa que é... Quando você usa a palavra, esse livro é como esse livro, ou outros exemplos, mas é literalmente aquilo, sabe? Esse livro é igual a outro livro. Não tem diferença, não tem como você separar, porque uma coisa não traz algo novo que a outra não tem. Como o Lucas falou, você tem que ser igual, como Cristo. E Cristo é tudo isso. E só assim você consegue ser a imagem de Cristo aqui na Terra. A imagem de Cristo é você representar, você ser santo, você ser inculpável, você ser irrepreensível, sem mácula. É você ser isso. Discípulo não é simplesmente você decidir, você acreditar em Deus. Discípulo é você ouvir Ele. É você ouvir de uma tal forma que as pessoas não vejam mais você, mas eles vejam Cristo. Que não tenha mais você mesmo, sabe? Tenha só Cristo. E daí agora, voltando no texto de 1 Pedro 2:21,
ele fala que Cristo, ele sofreu... aqui pra você, obrigada. Cristo, ele no 21 em diante, ele fala assim: ele não cometeu pecado algum, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com os insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga realmente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos pelo pecado, Amém. vivamos na sua justiça. Pelas feridas dele fomos sarados. Jesus, quando ele foi insultado, ele não revidava os seus insultos. Quando ele foi maltratado, ele não revidava tudo isso que aconteceu com ele, toda essa injustiça que aconteceu com ele. Ele nunca revidou. E isso, quando a gente faz quando a gente dá a outra face, literalmente quando a gente dá a outra face e faz que nem Jesus fez, isso é ser um discípulo de Deus. Isso é ser um discípulo de Cristo. É seguir os seus passos. É viver como ele viveu. É andar como ele andou. Isso é ser o verdadeiro discípulo. E, como eu disse, isso não é fácil. Você tem que negar a sua carne diariamente. Mas depois que a gente entende que discípulo, de fato, é você abdicar de você mesmo, é você ver que não importa que o outro está fazendo uma maldade para você, você vai dar a outra face. Não importa a injustiça que você sofreu, você vai continuar ali, porque é isso que Cristo quer. Está falando aqui que isso é agradável a Deus. Então, quando você dá a outra face, quando você segue o que Cristo falou para fazer, isso é agradável para Deus. Então, não se sinta injustiçado, porque isso é o que Cristo faria. E não só isso, depois que a gente entende tudo isso, do que é ser um discípulo, como é ser um discípulo, a gente também tem que entender que tem o quarto passo. É você fazer o discípulo. Fazer o discípulo, como em Mateus 28:19 diz, que ide por todas as nações e fazer discípulos. Então, o fazer discípulos não é fazer discípulos de Rebeca, fazer discípulos de fulano, fazer discípulos de Cristo. E é por isso que a gente tem que estar tão limpo, tão puro de nós mesmos, que só dá para ver Cristo. Não dá para ver outra coisa. Que os nossos discípulos têm que ser parecidos com Cristo, não tem que ser parecido com a gente. E é por isso que a gente precisa meditar na palavra, é por isso que a gente precisa orar sem cessar, é por isso que a gente precisa literalmente seguir os passos dele. Você pode ver diversas partes da Bíblia como fala, como Cristo era com Deus Pai. Então, é assim que a gente tem que seguir. E só assim, como o Dan escolheu a música do Pai Nosso, é só assim que o reino é estabelecido aqui. E uma vez eu ouvi uma expressão que nem toda pregação precisa ser só uma ordenança, mas a gente também precisa ter um conforto. Depois a gente entender que a gente precisa ser santo, que a gente precisa ser irrepreensível, que a gente precisa ser sem mácula, inculpável, porque a gente precisa ser como Cristo, a gente precisa ficar claro que em João 14:16, Jesus deixou o Consolador para a gente. Do mesmo jeito que ele nos ajuda, ele também nos confronta. E era isso, sabe? Eu queria trazer esse debate, eu queria trazer um debate para nós mesmos, sabe? Será que a gente é discípulo de Cristo? Será que a gente está conseguindo estabelecer o reino de Deus? Por mais impuro que a gente seja, por mais defeituoso que a gente seja, será que a gente está conseguindo tirar a nossa carne, negar a nós mesmos diariamente? É uma luta, é um esforço ser como mestre. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo nasceria assim. Mas não, é uma luta diária. E depois, eu queria que a gente pensasse sobre isso, sabe? Você é um discípulo de Cristo? Você está sendo essa imagem de Cristo para as pessoas? Ou você simplesmente está falando que você acredita em Deus e você frequenta a igreja? E era isso que eu queria falar hoje para a gente pensar sobre nós mesmos, para pensar como nós estamos referente às outras pessoas e referente a nós com a nossa intimidade com Deus. Antes da gente falar que a gente é um cristão, antes da gente falar que é um discípulo de Cristo, para a gente pensar o que é realmente ser um discípulo de Cristo. E eu queria orar sobre isso. Senhor, meu Deus, meu Pai,
muito obrigada porque o Senhor é com a gente, o Senhor deixou o seu Espírito Santo para nos confrontar, Senhor, mas também para nos confortar. Confortar que o Senhor vai nos ajudar, não importa como a gente está, não importa aonde a gente está, o Senhor nos resgata, o Senhor nos cura, o Senhor nos purifica para sermos parecidos contigo. Eu sei que não é algo fácil, Pai, mas que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai. Que o Senhor nos ajude diariamente, que o Senhor nos lembre que nós temos que ser parecidos contigo, Pai. Que o Senhor nos ajude realmente a gente negar a nossa carne, Senhor. A gente morrer para nós mesmos, para que só assim a gente encontre vida no Senhor, Pai. Eu sei que onde a gente vive não é o para sempre. Eu sei que o reino é contigo, Pai, mas que a gente possa aprender desde já a ser parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê um confrontamento e que a gente mude as nossas atitudes, Pai. Que a gente mude os nossos pensamentos, que haja essa metanoia, como o Ike falou. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que comece na mente e que, a partir disso, as nossas atitudes, a nossa fala seja como Cristo falaria, Pai. Nos dê paciência, nos dê amor, nos dê todo o fruto completo, Senhor, para que a gente possa ser realmente parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.